Amados, a paz do Senhor. Por que você não deve focar só no amor? Porque eu já vi pessoas me testemunharem que experimentaram um amor tremendo por Deus, um amor muito grande, só que eles foram enganados pelas trevas. E eu pergunto para vocês, por quê? Você precisa entender que nós fomos feitos para sermos pessoas supridas de todas as virtudes de Deus. E isso requer que nós tenhamos ativos na nossa vida dons espirituais, para identificarmos quando estivermos pecando de forma insensível, cometendo pecados que nós não estamos tendo sensibilidades para corrigir. Mas eu quero chegar em um ponto. Por que as pessoas que focam só no amor, elas estão sujeitas a serem enganadas pelo diabo, estão sujeitas a serem enganadas pelos espíritos enganadores? O diabo é muito astuto, muito astuto. As astutas ciladas do diabo. Eu estou falando isso porque o amor tudo crê. E ele crê tanto na verdade como na mentira. O amor tudo crê. Ele não suspeita mal. Existe um dom. Os dons espirituais, eles precisam estar em equilíbrio. Deus quer que nós estejamos em equilíbrio. Por quê? Existe o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria faz com que você veja, muitas coisas que para a maioria são ruins, são destrutivas, e você vê de forma construtiva. O dom da palavra de sabedoria. Só que a Bíblia diz que a sabedoria incha, faz com que a pessoa se ensoberbeça, mas o amor edifica. Então precisa ter um equilíbrio. Sabedoria incha, o amor edifica. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento que destrói o povo de Deus não é novas descobertas. São descobertas que você ouve com o ouvido, mas não absorve com o coração. Você vê como um dom ele pode enfraquecer outro. Um dom ele pode enfraquecer outro. Por quê? Paulo fala o seguinte: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse por causa da excelência das revelações. Então Paulo entendeu que ele recebeu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei 3 vezes para que o Senhor afastasse ele de mim, e o Senhor não afastou. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ele começou a ter tantas revelações, mas essas revelações estavam ensoberbecendo ele, e Deus resiste o soberbo. Por isso que nós temos que buscar a humildade.
Nós temos que nos humilhar. Está sempre nos humilhando. Então Paulo disse que recebeu esse espinho na carne, por causa da excelência das revelações que ele estava recebendo. Você precisa ficar na presença de Deus, beber da unção, beba da unção todos os dias. Você precisa beber da unção. E quando estiver difícil de beber da unção, é porque o reino de Deus é tomado à força. Está difícil, está na sequidão, você não consegue orar, não consegue se concentrar. Se você ainda não conhece as chaves, eu já falei sobre elas. As chaves de tomada do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de vocês. E dentro de vocês também existe turbulências. Existem agitações como as águas de um mar bravo, pensamento dobre, como uma onda que não se aquieta, que lança lodo. E você precisa aquietar as águas dos pensamentos, aquietar as águas para que ela fique parada e quieta. Então o teu interior, o teu espírito é assim. E você precisa primeiramente se aquietar na presença de Deus. Quando você respira fundo, quando Jesus orou pelo cego, ele respirou fundo. Ele ergueu os olhos ao alto e ele respirou fundo. Porque quando você direciona os teus olhos para determinados locais, você faz alteração do estado espiritual, do seu estado interno. Então, quando você olha para o céu, você gera dentro de você sentimentos, conexões com o reino de Deus, porque o céu anuncia a sua glória. Então Jesus olhou para o céu e ele respirou fundo. E quando ele respirou fundo, ele disse Efatá, porque quando você respira fundo, o oxigênio, ele vai circular rapidamente pelo teu cérebro, aquietando a tua atividade cerebral. Isso não é ensinado nas igrejas. Mas muitas pessoas que conhecem este método se aquietam. E a Bíblia diz que um espírito quieto, 1 Pedro 3, diz que um espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Só que diz que o ímpio é como o mar bravo, Isaías 57, que não sabe se aquietar e lança de si lama e lodo, não haverá paz. O que isso está dizendo? Está falando diretamente com a pessoa que não consegue acessar o reino de Deus, porque ela não aquieta, ela não se aquieta, ela não entende aquela palavra que Deus disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, quando você se aquieta, você tem uma consciência da tua comunhão com Deus. Silêncio toda a carne diante de mim, é mais um versículo. E lá em Isaías 57 diz que o ímpio, ele é como as águas do mar, a onda, não se aquieta, não sabe se aquietar. Então, saber significa que você precisa aprender a se aquietar. Aprenda a se aquietar na presença de Deus. Dessa forma, toda vez que você respira, é como se você estivesse começando uma nova fase, como se você estivesse corrigindo o funcionamento do seu cérebro que está muito agitado, a turbulência. Às vezes a preocupação, andas inquieta e preocupado com muita coisa e pouco é necessário. O Senhor Jesus falou para Marta. Então isso é preciso a gente saber, que nos impede de acessar o reino de Deus. Ficar inquieto, preocupado com muitas coisas. Resolve uma coisa, faz outra. Então, pouco é necessário.
pouco é necessário. Quando você conseguir acessar o reino de Deus e chamar a unção sobre você, é necessário que você comece a falar em línguas, porque nós não sabemos orar como convém. Então Deus, ele tem aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso não trata-se de bênçãos espirituais, bênçãos, é algo que você não imagina. E para que você, a forma como você pode fazer para pensar, o mais perto que você pode pensar dessas bênçãos que o Senhor tem para você, são estados espirituais. Estados espirituais que estão dentro de você, níveis do reino de Deus que estão dentro de você, que você precisa acessar. E a tua língua te guia, ela te guia, igual Tiago falou, assim como um navio é guiado por um bem pequeno leme, a língua é o menor membro do corpo e ela guia, ela inflama, ela altera o curso da natureza, ela altera o teu curso de vida. Então você vai falar em línguas, e essas línguas elas vão alterar o teu curso de vida, elas vão te levar para estados espirituais, vai fortalecer o teu espírito, vai fazer com que o teu espírito habite dentro do reino de Deus, e você seja uma pessoa que, mesmo estando no meio dos pecadores, você vai ter força contra o pecado. O pastor Kenneth Hagin, ele fala que depois de períodos prolongados de oração em línguas, ele não tinha desejo nenhum pelo pecado quando ele era adolescente, quando ele era solteiro. Ele via que o pecado perdia, a tentação do pecado da sexualidade perdia o poder sobre ele, por causa do longo período que ele passava orando em línguas, lavando louça, fazendo as coisas de casa, fazendo as tarefas do dia a dia. Porque quando você ora em línguas, não precisa que a tua mente acompanhe, porque é o teu espírito que está orando. E teu espírito, ele consegue atuar sem a cognição ali da tua mente. E aí, quando você está orando em línguas, você está indo em direção às regiões de glória, às regiões de alegria, para onde o teu espírito vai, para onde o teu espírito ele vai para regiões mais profundas do reino de Deus, regiões mais intensas, e você passa a viver em novidade de espírito. Mas é preciso que você se coloque na presença de Deus, como se às vezes você vai para a presença de Deus e o teu coração às vezes você vai para a presença de Deus e o teu coração fica querendo determinar aquilo que Deus quer fazer contigo. E não é bem assim. Você precisa ir para a presença de Deus e ficar orando em línguas e deixar que Deus é que vai te moldar. Deus é que vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Você precisa ficar apenas ali, digamos assim, na posição, parado, orando em línguas, e Deus é que vai fazer a obra. Entendeu como é que é? Imagina só, uma pessoa pintando um quadro. Eu não sei se você pode imaginar isso, mas eu já pintei um quadro. É necessário muita precisão, é necessário é necessário que o quadro esteja bem parado ali, porque se ele estiver em falso, se ele estiver movimentando, se ele estiver se movimentando de um lado para outro, fica difícil para pintar aquele quadro. A imagem não vai ficar perfeita. Então você precisa ficar ali na presença de Deus, à disposição dele, apenas concentrado nele, se rendendo, intencionando o teu espírito que fique se rendendo a ele, e você falando as línguas. E aí Deus, ele vai fazer a sua obra no teu espírito do jeito que
Ele deseja. Deixa eu falar uma coisa para vocês que buscam a Deus. A distração, ela apaga a unção. Por isso que Pedro afundou quando ele se distraiu, que ele estava andando sobre as águas. E aí fica mais difícil depois que você se distrai. Porque Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas, andando sobre as águas. E Pedro começou a andar. Ele estava na unção, o dom da fé estava ativo. Porque a unção, ela ativa todos os dons. E naquele momento Pedro estava com o dom da fé ativo. O Senhor Jesus disse para Pedro: vem, e ele começou a ir em direção a Jesus. Mas diz a Bíblia que o vento soprou nas ondas, e Pedro olhou para as ondas ali e ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. E quando ele se distraiu, olhando para as ondas, se distraiu com medo, que ele começou a afundar, ele disse: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me que eu estou afundando. Só que a vontade de Pedro, quando ele falou isso, se você se colocar no lugar de Pedro ali naquela história, você vai entender que Pedro estava pedindo não para Jesus pegar ele pelo braço, mas ele queria... espera aí, Márcio, que eu vou dar uma lapada naquela cachorra. É que ela fica latindo com as pessoas da rua. E o dono é que tem que corrigir isso aí, né? Então, amados, quando Pedro pede para Jesus: Senhor, salva-me porque eu estou afundando. Na verdade, Pedro, ele queria era voltar a ficar em pé sobre as águas naquele momento. E quando nós nos distraímos, que nós apagamos a unção, eu vou falar assim, o que se entende? Que não dá para recuperá-la de imediato. Entendeu que é assim que funciona? O reino de Deus o reino de Deus, por isso que Jesus falou que é necessário renúncia, é necessário concentração para buscar a Deus. Por isso que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, fica a sós com Deus para não ter distração quando você vai buscar a presença de Deus. É assim que funciona. E depois que você encontra a presença de Deus, que você passa tempo ali sendo edificado, aí vem um outro quesito importante que é preciso que você tenha isso em mente. Você precisa entender o seguinte: o melhor exemplo que eu encontro para poder explicar isso para vocês é que o caso de Moisés, quando Moisés subia ao monte para buscar a presença de Deus, ele descia com o rosto resplandecendo, porque ele passava ali 40 dias na presença de Deus, e o corpo de Moisés era afetado ali pela glória de Deus, e ele descia com o rosto resplandecendo. E diz a Bíblia que Moisés colocava um véu no rosto para ninguém ver ali o resplendor da sua glória. Mas Paulo, ele fala, explicando, ele fala de forma um pouco a difamar Moisés, né? Ele diz que Moisés fazia aquilo não era para que o pessoal não visse o resplendor, não visse aquele resplendor mesmo, o rosto dele iluminado, mas era que aquela iluminação ela ia enfraquecendo, ia se apagando. E aí Moisés ele não queria que o povo visse, aí ele tinha que subir de novo à presença de Deus para que aquela iluminação fosse reavivada. Então o mesmo acontece na presença conosco hoje que buscamos a presença de Deus. Você vê que quando Deus desce ali na minha cabeça só vem barraca. Ali onde Moisés habitava, eles habitavam nas cabanas, ali naquelas... Eu me esqueço como é que é o nome. Ali na barraca que Moisés dormia, que eles estavam no deserto e eles... Na tenda, né? Então Deus desceu ali na tenda de Moisés e disse assim: eu não vou mais
com este povo, porque senão eu vou matar eles, porque eles são de dura serviço. Eu não vou mais subir. Deus falou para Moisés, e Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não subir conosco, então não me mande subir com este povo. E aí Deus fala assim: a minha presença irá contigo. Eu não vou, mas a minha presença irá. Então, para nós foi dado isso que Deus está falando para Moisés, que a presença dele nos é dada no nosso espírito. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E Pedro fala assim, ele elogia a igreja e fala assim: o qual, falando sobre Jesus, o qual vocês não havendo visto, o amais, e alegrais com gozo inefável e glorioso. Então isso é possível por causa dessa presença que nos é dada. No entanto, é preciso nós fazer como Moisés. Como? Ir para a presença de Deus, acessar o reino de Deus, conquistar a presença dele, vivificar ela no nosso espírito, entendeu? E saber, depois que você vivificar a presença de Deus no seu espírito ali, você não precisa se preocupar tanto com distração, porque você conscientizou ali o teu espírito da presença de Deus. Ou seja, agora você já não busca mais essa presença, ela te acompanha. Isso é o que acontece, porque você pagou um preço buscando, agora a presença de Deus te acompanha. Onde você está ciente, consciente da presença de Deus. Só que vai enfraquecendo novamente, como o resplendor do rosto de Moisés, e você tem que retornar à presença de Deus, fazendo todo esse processo que eu acabei de falar, para vivificar a presença de Deus no teu espírito novamente. Amém, amados? Shalom, a paz a todos. Tenham uma boa noite na presença do Senhor, em comunhão. Estou aqui intercedendo por todos vocês.